É a quarta vez, estava falando com o Gabi aqui, é a quarta vez que eu venho aqui. Vários programas anteriores, eu já vim assinalando exatamente tudo que já está se desenrolando agora. Inclusive, nós tivemos um eclipse, que foi um eclipse total nos Estados Unidos, que eu falei, aí tem coisa que estoura mais ou menos em um ano, demorou um pouco mais, mas veio todas as provações. Eu pensei que eram os incêndios, não. Veio uma coisa mais forte, que foi todo esse envolvimento dos Estados Unidos, com essa parte econômica inicialmente, agora envolvimento com guerras. Então eu percebo, aí que está um pouco do tema que a gente pode abordar hoje, que representa esse reset, foi o melhor que a gente colocou em relação a tudo que a gente pode trocar de ideias. Eu percebo que aquele momento, eu vou colocar dessa forma, mas não no sentido político, essa parte dos Estados Unidos ser a primeira economia do mundo, praticamente esse imperialismo, essa palavra que eu queria evitar, porque pode gerar muita coisa, mas não tem como não dizer isso. Eu acredito que vem a queda ali. Vem a queda, e com essa queda, inevitavelmente, a gente tem esse reset que a gente está conversando bastante. Que todo mundo fala reset, aí vem um monte de teoria de conspiração, né? Mas começa a ficar na cara que inicialmente vai ser econômica. Vai ser econômica, vai abalar bem os alicerces de tudo, é como eu vejo. Um exemplo para a gente entender esse momento cíclico na astrologia, a gente já entra no assunto, você pediu uma coisa, já começa a Não, mas a gente está falando do reset, então a gente vai passar em vários tópicos aqui que a gente já separou antes de começar a entrevista. Estamos falando de astrologia e as previsões do Newton, que ele acertou maravilhosamente bem das vezes que ele veio, porque você já viu aquela sombra, o eclipse, então desenrola todo esse assunto aí, astrologia, o reset mundial, e óbvio que o protagonista dessa peça é os Estados Unidos da América, que é o país número 1 da economia, pelo menos, então vamos lá. Nem que seja mascarado, mas é. Mas é. Marqueteiro, mas é. É. Mas enfim, não nada contra, nada a favor, a gente só observa o que é, como você colocou. A Revolução Francesa, Guru, que veio trazer um novo paradigma para a humanidade. Nós estamos vivendo um ciclo totalmente análogo e semelhante a este momento que foi exatamente em 1789, onde trouxe um novo paradigma para a humanidade, aí aquela coisa de liberdade, igualdade, fraternidade. Claro que teve um monte de coisas ali que são, vamos dizer assim, que ocorreram, mas não deveriam ocorrer, mas tinha, aí a gente pode entrar muito longe disso, né, que representa só a astrologia, tinha a intervenção de seres de hierarquia ou seres divinos por trás da Revolução Francesa. Um muito conhecido, mas que eu tenho a minha visão sobre o que ele representa, foi o próprio Saint-Germain, que estava por detrás de tudo o que ocorreu naquele momento. Um ser de uma hierarquia fantástica, que ele sabia exatamente as peças que deveriam ser mexidas para que não ocorresse aquela face do rigor na Revolução Francesa. Então ele aparecia nas cortes e anunciava quem deveria ser as pessoas corretas que deveriam estar no comando, mas obviamente que o interesse material foi superior, e aí veio a face do rigor, que aí entra uma pessoa também pouco compreendida pela humanidade, que colocam como bruxo, charlatão, que foi o Conde de Cagliostro, que eu recomendo que as pessoas pesquisem sobre ele. Aí ele veio, ele era um grão copta maçom, a maçonaria já estava firme naquela época, que ocasionou todas aquelas transformações no sentido do que foi a queda da Bastilha, trazendo um novo paradigma. Agora a gente pode fazer um link, tudo que eu apresento aqui são estudos. Eu não intuí, não recebi nem nada contra isso também, são estudos, coisas que eu gosto de me basear em estudos e posso citar fontes, caso seja necessário, eu peço que você cite onde tem uma fonte sobre isso, tal, eu cito de acordo com o que eu acredito. Na astrologia, as pessoas podem pesquisar isso, existe um ciclo maior que se chama o ciclo de 36 anos, onde você tem um planeta que influencia. De 1765 a 1800, que foi quando ocorreu a Revolução Francesa, o mandante era Saturno, Cronos, o senhor do tempo. Quando que se repetiria isso, onde nós tivemos essa grande revolução, que eu falei, a Revolução Francesa?
ela se repete de 2017 a 2052, ou seja, nós estamos naquele símbolo do ocultismo que se chama Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda, causa, lei e efeito. Então é um momento que tudo que foi causado desde aquela época, se os valores foram corrompidos, ligado à liberdade, igualdade e fraternidade, que é só a gente pegar o antônimo dessas palavras, que é aprisionamento, egoísmo e etc. Agora a serpente morde a cauda, vem Cronos, Saturno de novo, aí que ele é, na astrologia mais comum, ele é tido como um planeta terrível, complicado. Não. Ele, na verdade, fazendo uma brincadeira com você, ele é o grande guru da astrologia para mim. Ele ensina, mas normalmente operando através da linguagem do rigor, se necessário. Então a humanidade agora está colhendo os frutos de tudo que ela criou neste período, com esta, vamos chamar, revolução astrológica. E agora o mais legal, que eu sei que tem normalmente, quando eu estou numa live, muitas pessoas da astrologia assistem. Sim. Naquele momento da Revolução Francesa, o Plutão, que carrega a fama de destruidor tal e etc., estava em Aquário, que é o signo que corresponde à égide de um novo influxo. Adivinha onde que ele está exatamente agora firmado desde o começo de 2025? Em Aquário. Coincidência? Isso não existe, cara. Não existe. Então você tem uma semelhança muito grande do movimento dos astros da época e agora. Por isso que eu falei que é lógico. Não tem como, porque eu intuí tal, etc. Não, é lógico. Isso está no céu e através de um estudo, para quem acredita nessa astrologia, que eu prefiro dizer, eu prefiro chamá-la de astrosofia, onde você pega a astrologia e a teosofia, e você compreende esses ciclos, esses momentos. Aí você pode, vou colocar esse termo também, prever como esses influxos vêm agora e se eles vêm através de cobrança ou não. Seguindo ainda, você me interrompe quando você quiser, tá? Somos amigos já, vários anos já. Eu percebo o seguinte, pelo que eu estudei também na teosofia e a eubiose, que hoje é a sociedade que eu pertenço, que eu sou membro dela. Quando nós falamos de profecias, nós temos dois tipos de profecias. Nós temos a profecia intuitiva, que é aquela que realmente a pessoa, através da sua sublimação vibracional, ela se conecta a revelações. Um exemplo, pegando a própria palavra revelação, que é a tradução de Apocalipse. O apóstolo João, direto, obviamente, do Cristo, que você já até citou hoje, ele, esse grande ser, esse Bodhisattva. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele recebeu o que nós chamamos hoje do livro de Apocalipse. E ali ele narrava tudo o que praticamente se desenrolaria no século passado, que foram as guerras mundiais e tudo mais. Então, esta é a profecia intuitiva, onde a pessoa rompe as barreiras da sua própria limitação propriamente humana e ele conecta aquilo que os teósofos chamam de registros acásticos, etc., que seria nada mais do que vibrações espirituais. Então ele pega tudo que ele decodifica e ele transforma na nossa linguagem como um desenho. Mas existe também, que é esta que eu procuro me alicerçar, a profecia lógica. O que seria a profecia lógica? Aquela que através de dados, através de como existe o carregamento da energia, que o panteão oriental chama de karma, que nada mais é do que a lei justa e perfeita, que você tem como descarregamento aquilo que você carrega. É só você ver, para fazer um fechamento dessa introdução, tudo que nós fizemos desde 1765 a 1800, agora de 2017 a 2052, vem esse novo descarregamento. Onde, assim como aquela monarquia francesa, que era praticamente a mandante, ela cai, e o povo, guiado por seres especiais, cria um novo momento. Eu acredito que isso é agora, 2025, 2026. Que, como você mesmo disse, isso as pessoas podem comprovar, não saiam da live, mas depois, ou abre uma outra aba e vê, se colocarem ali no YouTube, 2025, 2026, Newton Schultz, cara, tem vários programas meus, que eu estou falando ali, 2022, 2023, do que possivelmente a gente teria agora no segundo semestre de 2025 como sinais do que se descarrega em 2026 com uma energia extremamente forte.
Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Claro que existe. Se a gente utilizar, agora a gente tem que falar no quesito de informações. Para as pessoas que buscam as informações, observam os acontecimentos, a gente tem que falar para as pessoas ficarem atentas a tudo que está acontecendo agora como sinais, para que cada um se posicione, para que cada um saiba como pode colaborar com esse novo momento. Mas, para mim, infelizmente, aí que cada um medite de uma forma lógica. O que a gente fez nesses 200 e poucos anos? A gente se carregou de uma energia boa, novamente aqueles ideais, fraternidade, igualdade, etc. Ou a gente foi para o lado contrário? Então é aquilo. A lei que é justa e perfeita, a lei divina, ela só devolve como chuva astral os nossos carregamentos. Então, acompanhando esses ciclos lógicos, baseados nessa astrosofia que eu trago aqui para trocar uma ideia com você, fica inevitável este momento de renascimento que a gente vai viver. Então vamos fazer um exercício aqui, a teoria sua perfeita e ela se aplicou na prática, né? Porque toda teoria pode ser bonita na teoria, mas na prática às vezes não funciona, mas no teu caso funcionou. Então a gente está vendo um mundo complicado, nunca, eu acho que tirando a Segunda Guerra, né, o grande conflito, o YouTube não gosta muito dessas palavras. Vai ser cancelado. Então, conflitos, né, do segundo conflito mundial, que teve envolvimento da Itália, Alemanha e o mundo todo, inclusive até o Brasil, né, nós estamos vivendo um período, vou dizer assim, mais ardiloso possível, porque parece que tudo quer explodir, né? Na Ásia tem problema, no Oriente Médio nem se fala, Estados Unidos está naquele, meu Deus, o que eu vou fazer? Os da América do Sul, meu Deus, o que eles vão decidir? E a gente vai ter que sofrer, será que vai, será que não vai? Quando você veio num dos programas que eu não me lembro, mas foram maravilhosos, você falou sobre que essa questão astrológica estava acontecendo igual quando foi a queda do Muro de Berlim. Eu lembro que você falou isso. Cara, então você falou, era um momento e vai acontecer algo tão grandioso quanto, que ali foi a questão da Alemanha Ocidental, Oriental, que foi uma mudança de paradigma histórica e total. Total, 1989. Aqui, aí vou ter que te espetar um pouco aqui ao vivo. Tranquilo. Estamos ao vivo. Estamos aí. O que você acredita? Pode ser bem sincero, não tem problema. Mas não tenha dúvida que eu serei. Possa acontecer em 2026, porque você falou que nessa virada do segundo semestre que a gente ia começar a ver a pipocar e já tá dando para ver. Eu vou utilizar você mesmo para essa troca de ideias. O que você vê agora, cara? Segundo semestre de 2025, que sinais que tá na mídia, cara, não tem como correr. Não tem como correr. Claro que tem. As pessoas mais informadas vão entender o que eu vou falar. Claro que um joguinho aí, às vezes um teatrinho ali, um jogo de interesse a colar, mas as coisas acabam desenrolando. O que você vê, cara? O que você vê hoje? Você já falou uma coisa, tá tudo ali, parece um barril de pólvora. Falta pouco para explodir, né? Eu não vou usar os nomes, né? Tem lá do lado oriental, eu vou falar o Plutinho, né? Vocês sabem quem é, né? Por que a gente faz isso? Porque se eu falar os nomes, a nossa live desaparece para sempre, meu querido Brasil e mundo. Então tem o Plutinho lá que tá Plutinho com as coisas que estão acontecendo. Nós temos o Loirão, vocês sabem quem é o Loirão. Tá ali tentando colocar as eu que mando. Não esqueça do ping-pong. O ping-pong. Então, vocês estão entendendo onde a gente quer chegar ali, né? Então, poderemos chegar a uma confusão de um conflitão em 2026 ali? Eu acredito que é econômico, cara. Econômico. É aí que eu acredito. Pior. Tem até, olha, eu vou citar para você uma coisa bem interessante, citando a sociedade que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Eu tive a oportunidade de ser amigo mesmo, de ir para a casa dessas pessoas, comer com elas, rir com elas, chorar com elas, que foram os filhos do professor Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira hoje de Obiose. Ele fez um manifesto em Brasília, isso acho que está no YouTube, talvez, procura, Hélio Jefferson de Souza, é o nome
do antigo presidente, ou último presidente antes do atual, da Sociedade Brasileira de Obiose. Ele falou que a terceiro conflito mundial é econômico, cara. É econômico. E que a gente tem que estar preparado. Ele nem falou reconstruir. Porque reconstruir é você começar a pegar... Eu falei que não vai sobrar nada, a gente tem que construir do zero. E agora? Nesse nível, assim. Nesse nível, cara. Nesse negócio nível. meio Eu Mad acredito Max, assim. que talvez tenha no YouTube ele falando isso. Isso ficou na minha cabeça, cara. Uau. Aí eu falei, eu não lembro, não consigo precisar, mas isso deve ter sido 18. Foi antes da pandemia, se não me engano. E aí ele citou que ia ter isso. Aí eu fiquei, pô, isso logo depois de 2017, que a gente teve esse ciclo do Saturno, que eu já estava de olho há um bom tempo, que eu já falei décadas em relação a isso. Falei, aí tem coisa. Cara, imagina você recebendo essa informação de um ser que você considera, que você sabe que tinha uma consciência, uma sintonia muito além da humana normal. Ele cita isso, aí você fica só olhando, eu vendo os astros, falei, pô, tem realmente alguma coisa aí, que em 2025 para 2026 desencadeia. Agora, você vai falar que os prenúncios não foram econômicos logo de cara? Só foram, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, cara. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Agora, muitas pessoas podem falar, pô, dá um caminho, dá uma luz, o que eu falo? Cara, e aí? E aí, né? Eu acho que é o seguinte, eu vou dar minha opinião também nesse e aí, guru. Eu vejo o seguinte, imagina, é utopia, mas vamos citar, que o dinheiro começa a sair de linha mesmo. Dinheiro, eu digo até coisa virtual, porque nosso dinheiro é virtual, até o virtual. Sabe, tipo, você tá com o celular, deixa eu entrar no banco que eu tenho que fazer um Pix, alguma coisa, e sabe, ele fica girando e fala, não se preocupe que estamos fora do ar, logo, logo normalizará. Isso vira horas e você liga e não rola nada e tal. E aí, cara, como é que a gente faz? Pô, dinheiro no colchão. Como é que a gente faz, velho? Mas de repente não vai ter nem valor. Imagina você sair com um pouco de dinheiro no colchão num lugar onde não tem mais. Meu, você não dura nada. Não sei se você entendeu. Claro. Não tem segurança. É aí que eu quero chegar no bingo. Imagina, agora o valor é o que você tem. O valor é seu caráter, o valor é seu conhecimento, o valor é o que você pode contribuir. Quanto mais você tiver para contribuir com todos, olha a era de Aquário, que é o coletivo, humanitarismo, fraternidade. Quanto mais você tiver para contribuir, mais, vou colocar essa palavra novamente, dinheiro você terá para usufruir do que for necessário para você. Como disse o Arnaldo Batista na música, ele tem 3 carros, mas eu posso voar e etc. Para que ter isso, cara? Pô, eu estou muito bem. Por quê? Porque eu tenho 50 imóveis. Você está muito bem por quê? Cara, eu só tenho carro importado, cada um é 1 milhão. Hoje é o valor, é medido pela quantidade de views que você tem, de likes que você tem, do seu prestígio nas redes, da popularidade que você possui. Imagina resetar isso, cara. Isso não tem valor. É o quanto realmente você propaga do que você pode colaborar para a construção do novo. Tendo tudo isso para você usufruir. Tendo tudo isso para você usufruir. Eu acredito que o caminho é mais ou menos por aí, cara. Indo contrário a muitas linhas de pensamento, pegando a inteligência artificial, que chegou com tudo aí, faz tudo, tal, etc. Tem o lado bom, tudo tem 2 lados sempre. Tem. Mas eu acredito que, com o tempo, não de uma pancada, mas eu acredito que 2026 já começa isso. Essa valorização de quem verdadeiramente as pessoas são, do quanto elas podem contribuir, e esse sucesso que é material contra, vamos colocar essa palavra para popularizar, que é o valor espiritual, isso vai começar a se equalizar verdadeiramente. Então, o verdadeiro valor da pessoa, independentemente da religião que ela tem, a filosofia, etc., é uma contribuição mesmo real de ajudar o próximo. Seria numa síntese, seria mais ou menos assim. Tudo que esses grandes seres nos deixaram, avataras, budas, todos esses seres especiais, seja qual for a religião que professe o que eles deixaram, tudo isso sintetizasse um caminho para a gente seguir juntos. Então eu acredito, cara, que a coisa começa por aí e
começa com um belo chacoalhão em 2026. Eu acredito. Que aí também tem os setênios, que a gente já conversou aqui, que a gente pode até conversar de novo um pouquinho sobre isso, só para que as pessoas... Sempre tem gente nova chegando, né? Claro. Os setênios que as pessoas podem pesquisar também, eu gosto de citar a fonte, um ser também muito especial, Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, ele falava muito dos setênios, que são utilizados em diversas formas e aplicações desse mundo místico e esotérico. Então, existe um setênio que desde 2005 a gente está vivendo. Um exemplo, 2025, Soma 7 2012. Lembra 2012, calendário Maia, vai acabar o mundo e não sei o que. O que eu tive de amigo louco que guardou comida aí debaixo da terra e não sei o que. Loucura. Mas aquilo é real. Era um encerramento de um ciclo. Isso já é comprovado para quem traduziu o próprio calendário Maia. Que ali, para quem gosta de se aprofundar nos maias, você pode pegar um livro que se chama Popol Vuh Maia, onde você tem toda essa parte da evolução narrada através da cultura maia, que ainda era descendente daquela época dos Atlantes. Foi uma etapa Atlante que ficou aqui nas Américas, principalmente quando chegaram a invasão dos europeus ali, chamam de invasão, porque não deixa de ser uma conquista, um descobrimento. Eles chegaram, se defrontaram com essas civilizações, mas os especiais tinham ido para Agartha, que é um tema que a gente pode citar também, Agartha, que é muito interessante. De Agartha a gente começa a entender até os OVNIs, os Vimanas e etc., que tudo veio como criação dali dessa época, e eles tinham exatamente esse conhecimento. Então 2012 foi um marco. Aí você soma, agora a gente já chega na nossa realidade. 2012 mais 7, 2019. 2019 foi quando explodiu. Esse nome também não é bom para... Que todo mundo teve que ficar em casa. Que todo mundo teve que ficar em casa. Todo mundo sabe disso. Então, inclusive, também posso citar como uma referência minha, que acho que foi em 2017, eu já citava, 2020, vídeo tem, acho que tem mais de 500 mil visualizações ali. Vai ter ali, próximo. Cara, uma coisa toda caseira mesmo, de 10 anos atrás, gravando com webcam, ali e tal, o sol em cima e nem aí. E ficou ali no YouTube, cara, e a galera, não acredita, o pessoal fala, é Black Mirror, tô assistindo isso aqui, porque eles comentam, tô assistindo, estourou. Agora essa é fácil. 2019 mais 7, 2026. Aí. E está sendo tudo desenhado de novo no sentido da observação dos acontecimentos. Está nos jornais, cara. Não chama de... Nem sei se fala jornal. Mídia. Tá na mídia, cara. Todo mundo vê a efervescência que tá, cara. E a gente pega o movimento dos astros, e quando eu começo a observar, eu já me baseei nos astros antes, começo a observar, aí você entra também com arcanos de tarô para entender, porque cada signo, cada planeta tem uma correspondência também com a própria força da astrologia, a própria Kabbalah também, que eu aprecio muito, cara, tá tudo desenhado. Então, eu não posso dizer que esse reset, como a gente colocou no temário, não representaria direto aquela pancada tipo acabou, pum, mas já é o prenúncio de tudo que a gente vai ter que desmanchar e desenrolar, porque tudo vai começar assim numa decadência, vai ruir como castelo de cartas. Tudo que muitas pessoas se alicerçam hoje, tudo isso vai começar a perder o valor para ter uma emergência do que representa a verdadeira era de Aquário, onde o ser humano vai ter que se reconfigurar em relação a esse momento evolutivo, porque quem não se reconfigurar vai sofrer, vai nadar contra a maré e vai, em muitos momentos, se afogar.